Novamente, muita gratidão por estar aqui, né, nessa oportunidade maravilhosa, sempre uma grande oportunidade. E o que eu vim trazer hoje, com certeza, eu sempre falo que é uma oportunidade para mim, tá? Essas reflexões são muito importantes. Então, o tema da palestra de hoje tem a ver com as perguntas que nós fazemos constantemente. E eu acho que todos nós, em algum momento da vida, ou ainda em vários momentos da vida, a gente se pergunta. Então, a gente costuma perguntar, né? O que nós estamos fazendo aqui? Se a gente não se perguntou isso, acho que é uma pergunta muito válida, né? O que nós estamos fazendo nesse dia, nesse domingo, nessa existência? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o objetivo da nossa existência? Uma pergunta muito profunda e que também cada um vai responder dentro do seu coração, dentro da sua intimidade. E uma terceira pergunta para colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? Se essas duas perguntas já não colocaram muitas pulguinhas atrás da orelha. Até quando teremos que passar por esse processo? Até quando? Estou aqui vivendo hoje como nessa encarnação sendo a Michele, mas e aí? E na próxima? E depois dessa? Por que assim? Então, nós nos perguntamos essas três perguntinhas ao longo da nossa vida e é muito bom e saudável que a gente se pergunte mesmo, tá? Porque senão a gente vai viver no modo automático, sabe aquela coisa? Tem lá no e-mail resposta automática, no carro, no piloto, digamos assim, piloto automático. Não dá pra gente viver assim. Se nós estamos aqui hoje nos dispondo a estudar, a crescer, a nos melhorar, nós temos que passar por essas questões, né, que nos deixam ali essas, igual eu falei, pulguinhas atrás da orelha, tá? Então, o tema da minha palestra de hoje é a oportunidade de estar aqui falando sobre encarnação. Esse título eu adorei, foi ideia do meu amado. E eu falei, gente, olha, genial, porque assim, a gente tem que falar, para falar dessas três perguntas, a gente fala de oportunidade, né? Então, eu achei que casou muito bem. Então, começando aqui, a gente vai, na verdade, recorrer, gente, a um livro que eu sempre falo, eu acho que eu sempre vou falar em todas as palestras, que é o Livro dos Espíritos. Gente, que livro maravilhoso que o Kardec deixou pra gente. A gente tira várias pulguinhas da orelha através desse livro e, na verdade, também coloca, né? Porque a gente lendo, refletindo, às vezes você lê e fala assim, nossa, eu já li o Livro dos Espíritos de cabo a rabo. Mas aí você pega de novo e fala, poxa, eu não tinha notado essa parte aqui. Pega num outro momento da vida, não é? Assim, um outro dia você fala, poxa vida, como é que eu li isso aqui e não percebi? Então, por isso que eu trago bastante, tá? Então, a questão 132 do Livro dos Espíritos já questiona, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, a pergunta está categórica, direta. Qual que é o nosso objetivo aqui? E aí a resposta vem. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência do corpo físico. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de o espírito, pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, o que acontece? Nós somos criados, que a gente, né, também tem essas informações no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, e todos na mesma condição. Então, a vida física que nós estamos tendo com o nosso corpo físico é uma forma de, igual falando aqui, chegar a essa perfeição. Então, o nosso destino é sermos perfeitos. E como é que é essa perfeição, gente? Moralmente e espiritualmente, tá? E para executá-la, aí ele continua explicando, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria, a fim de nela cumprir, daquele ponto de vista,
as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele também progride. Então, nós estamos hoje falando de oportunidades da nossa encarnação. Então, a nossa primeira oportunidade é o corpo, né? O corpo físico. Ele é um veículo, digamos assim, apropriado para a nossa condição aqui, que a gente vai utilizar, como ele colocou aqui, para o nosso progresso. Então, esse corpo, gente, ele, claro, ele tem limitações, ele tem desafios que a gente vai encontrar deficiências, aquele cuidado diário, né, digamos assim, da nossa saúde, tá? Então, como qualquer veículo, nosso corpo requer revisões e cuidados. Mas, se não o tirarmos da garagem, por assim dizer, né, não chegaremos ao nosso destino no tempo previsto. Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente acaba transformando o nosso corpo físico no ponto principal da nossa encarnação. Então, a gente acaba vivendo, digamos assim, né, traduzindo, a gente acaba vivendo para dormir, para comer bem, dormir bem, que mais? Descansar bem, cuidar da aparência, né? Agora tá bem na moda ser fitness, né? Fazer academia lá, deixar o corpo harmonizado, tanto por dentro quanto por fora, então alimentação. Então, se for olhar, se a gente parar para pensar, o quanto do nosso dia nós dedicamos para o nosso corpo, tem que ter um equilíbrio, né? Então, mas às vezes a gente passa, igual eu coloquei aqui, a gente acaba deixando o carro mais na garagem, não é? Você fala, hoje eu não posso ajudar, hoje eu não posso fazer um trabalho voluntário, porque eu tenho que ir na ginástica, no pilates, eu tenho que ir no restaurante com a minha amiga, eu tenho que, como é que diz, dormir, é muito importante, tenho que assistir aquela série que eu tenho que colocar em dia, então e aí? O que sobra do nosso dia? E às vezes, não é, gente? A gente para pensar e fala, puxa vida, olha aí, das minhas 24 horas eu estou dedicando... tem ainda os processos, né, que a gente fala, que é para mínimos, né, para a gente manter a saúde. E não é nada errado nisso, tá, gente? Não é nada errado. A gente precisa, igual eu coloquei aqui, só buscar refletir, tá? Também estou refletindo, sobre a proporção daquilo na nossa vida. Tá? Senão a gente realmente acaba não chegando ao nosso destino previsto, porque o nosso corpo, Deus nos deu um corpo apropriado e com a matéria que nós temos aqui nesse mundo. O que acontece com a matéria? Vai se deteriorando, vai se estragando. Então, por mais que eu seja a pessoa mais saudável do planeta, eu tenho um processo chamado envelhecimento. Eu tenho um processo, claro, a gente quer chegar muito bem no nosso envelhecimento, a gente quer ser ativo, e é perfeitamente necessário que a gente, né, chegue dessa forma, busque maneiras de chegar a essa forma saudável. Mas a gente não leva o nosso corpinho, tá? Traduzindo assim. Então, vamos usar ele. Hoje ele está dolorido, hoje ele está deficiente, ele está muito. A gente tem que dedicar, sim, tempo para tratamentos médicos, para cuidados, mas, igual falamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade e não sermos aproveitados por ela, tá? Então, vamos tirar o nosso carrinho físico da garagem. Às vezes ele tá meio assim, tá um ronco esquisito, tá meio não muito saudável, mas o importante é a gente ter, né, o progresso, ter a boa ação de falar, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer as nossas tarefas do dia a dia. E, claro, valorizar o nosso corpo físico, tá? A segunda oportunidade, gente, adivinhem qual é? A gente vem para esse mundo, um corpo físico, e a gente vem numa família, numa descendência, numa nação, um círculo familiar ali, e a gente tem que enxergar isso como uma segunda oportunidade também. Então, a família, ela é uma instituição divina com um planejamento que antecede essa vida física. E tem como objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros, todos, gente.
Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, nós somos interdependentes. Nós dependemos das nossas... Aquele ciclo que a gente forma primeiro no lar, não importa como é a nossa característica de lar, ela é uma oportunidade sim, tá? Então, o nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com os que estão à nossa volta. Então, ao mesmo tempo que a gente está, igual falamos nessa missão, na nossa encarnação de nos aperfeiçoarmos, de sermos perfeitos, nós estamos também ali nos comunicando com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas que fazem também divisa, e não só divisa sanguínea, né? Então, a gente está falando de famílias aqui, por exemplo, estamos aqui numa família espiritual, certo? Então, o fato de a gente se encontrar tantos anos, igual comentaram aqui, né? Tantos anos aqui, poxa, eu tenho certeza que foi decisivo a minha família espiritual aqui para o que eu sou hoje. Então, a gente tem que considerar isso. Aquele serviço que a gente está há 30 anos, está aposentando lá no trabalho, não tem como não criar vínculos ali, tá? Então, esses vínculos, eles também são provas para nós, são oportunidades para nós. E até eu achei uma frase que era assim, ó, não ofenda o seu companheiro de jornada carnal. Tenha sempre compaixão, abstendo-se de julgar e condenar seus irmãos por atos que pratiquem. Então, hoje, às vezes, a gente lá está apontando o dedo para uma pessoa que fala, nem conheço a pessoa, estou julgando ela. Olha que horror que ela fez. Poxa, hoje você está distante dela, mas quem sabe aqui de umas encarnações para frente? Ou então, umas encarnações para trás. Por que isso? Olha que interessante. Porque nós estamos aqui ampliando a nossa família espiritual. Então, hoje a gente vem, às vezes, com laços muito fortes, muito ligados àquela família, mas nós somos individuais, nós somos espíritos que estamos progredindo. Então, hoje ele é o nosso pai, a nossa mãe, mas futuramente ele vai ser um irmão de caminho, que a gente já teve um aprendizado legal, a gente já aprendeu junto, já desenvolvemos um amor, porque, na verdade, o objetivo para isso, além de crescimento, além da nossa evolução, é a gente aprender a desenvolver as nossas potencialidades, que é a potencialidade de amar ao próximo como nós mesmos. Então, eu falei, por isso que eu comecei falando do corpo. Primeiro, a gente tem que se amar, se aceitar, com as nossas limitações, aceitar que nós estamos aqui numa missão, que nós vamos melhorar. E nós temos que olhar para o outro e falar assim, que bacana, você está aqui comigo. Não falar assim, Deus o livre, eu não quero encarnar com você de novo, já superamos isso. Não, gente, olha aí, nós estamos falando aqui, ó, não ofenda, tá? Não, nunca diga assim, olha, com essa pessoa jamais, porque tá lá na nossa cartilha, a gente tem que entender que não é um mero acaso, mas são oportunidades, né? Vamos aproveitar. Então, quando encarnamos, nós firmamos acordos com esse grupo. Então, em várias oportunidades, vários romances espíritas maravilhosos, a gente vê isso, né? Como é que é aquele planejamento, como são esses encontros, né? Que a gente fala assim, nossa, que acaso, né? A gente se conhecer, poxa vida. Acaso será, né? Será que é um acaso mesmo? Na verdade, não, né, gente? Tem muitos planos envolvidos. E até, gente, por isso que a gente tem que valorizar, por isso que a gente tem que valorizar a oportunidade, porque você fala assim, essa vida a gente só brigou, não nos acertamos, não deu certo, na próxima a gente continua, não é? Fala assim, depois a gente acerta. Às vezes, gente, demora 1000 anos para você encontrar aquela pessoa de novo, às vezes ela já está lá na frente, você está ficando lá para trás, ou o contrário. Então, assim, vamos aproveitar, né? Se eu sei o endereço daquela pessoa, como é que você diz? Eu sei onde mora, onde ela está, onde encontrar, é o que o Carlinhos nos deu hoje aqui. Vamos aproveitar. Jesus falava isso e falava assim com
firmeza, né? Assim, olha, aproveita e reconcilia agora, porque mais forte que os laços de amor são os laços de ódio. Muito. E a gente vê, né, nos trabalhos mediúnicos aquela situação, aquela dificuldade, porque o que acontece? O nosso trabalho em grupo serve para a gente exercitar o perdão. Porque perdoar também é uma forma de amor. Você liberta o outro. Mas, pelo que nós vemos nas nossas condições atuais e nas condições dos que nos cercam, ainda nós temos uma longa caminhada para aprender a perdoar. E também me ponho aqui, né, nessa situação, tá? Então, sem exercitar o compreender ao outro, o amor, a empatia e o perdão, a gente não muda de série. A gente não avança. Então, a cada oportunidade que a gente está aqui encarnado, também é oportunidade da gente exercitar o trabalho em grupo, né? A nossa terceira oportunidade, gente, da nossa encarnação é o nosso roteiro, tá? Porque nós temos um roteiro, todos nós, claro. A gente está falando aqui que as nossas reuniões, elas não são por acaso, então nós temos um roteiro. Então, Allan Kardec comenta conosco no Livro dos Espíritos também, quando na erraticidade, ou seja, né, o que é a erraticidade? É quando você não está aqui, né, em corpo físico. Então, você vai ter um período, que a gente chama, né, um período de transição ali. E nesse período de transição, a gente, antes de começar uma existência nova, a gente tem consciência e previsão do que a gente precisa resolver. Não, a gente não tem aquela consciência. Você fala assim, putz, fiquei com consciência pesada. Eu acho que eu já sei, como é que diz, quando a gente volta, vem o mentor espiritual conversar com a gente e fala assim, não precisa falar não, eu já sei onde eu errei. A gente tem, né, aquilo dentro da gente. Então, é exatamente isso. Então, ele próprio escolhe os gêneros das provas que tem que passar. E nisso consiste uma outra bênção que nós vamos comentar aqui, né, uma outra oportunidade. Então, claro, para alguns casos, gente, quando o espírito nós, né, sem o corpo físico, não tem as mínimas condições de consciência, por exemplo, é um espírito que está muito revoltado, é um espírito que está, assim, muito endurecido, muito revoltado, ele não consegue aceitar ou não tem ainda condições, a gente tem o que a gente chama de encarnação compulsória. Então, aquela pessoa aquele espírito, ele é direcionado ali para aquela vivência, para que ele possa futuramente ter condições de opinar. É como se fosse uma criança, né? Uma criança espiritual ali, muito ainda sem a consciência mesmo do que ele precisa para reencarnar. Mas nós todos já estamos em algum ponto que a gente tem, sim, consciência de escolhas e de também uma comunicação sobre o que nós vamos passar, o que ainda nos falta. Tá? Então, tem a questão 133, que é a pergunta assim, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Que também tem um outro ponto, né? Que responde aquela pergunta do até quando nós vamos encarnar? Aí a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes uns e sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, assim, aquele espírito puro, maravilhoso, aquela, digamos assim, aquele nosso anjo da guarda, nosso mentor, ele não chegou lá por mágica. Assim, né? Plim, nasceu um anjo ali. Não, ele percorreu também todas essas condições. Mas é aquela coisa, a gente tem maneiras de percorrer a nossa vida, tá? Então a gente às vezes olha o caminho do outro, quer comparar, às vezes se compara com ele, fala, então, putz, eu podia ser melhor, eu acho que eu tô melhor do que tal pessoa. A gente não consegue porque nós somos espíritos diferentes, nós temos vivências diferentes. Então, cada um tem o seu caminho, tá?
Então, até por isso, ele está falando aqui do mérito, né? Qual que é o mérito de você se preocupar? Digamos assim, não viver igual, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem possibilidades de errar um pouquinho menos. E errando menos, a gente, consequentemente, resolve as coisas mais rápido, tá? É aquela pessoa que deixa para estudar tudo na última hora, é a diferença, né, entre a pessoa que deixa para estudar tudo na última hora, resolver tudo na última hora, e daquela que vai resolvendo um pouquinho por vez. Então, a diferença é aquele cansaço e aquele esforço para você mudar. Então, é interessante a gente, né, ver, comparar isso. E, gente, tem uma outra coisa que também é interessante eu falar, até coloquei aqui para eu dar uma pincelada, que hoje, erroneamente, a gente está tendo uma coisa, eu até coloquei a frase aqui, ó, viva a sua vida com alegria, sem procurar ou encontrar motivos para tristeza e infelicidade. Seja sempre positivo. Agora eu pergunto para vocês, a nossa vida, todos os dias, é sempre sempre maravilhosa, sempre, como é que diz assim, tudo flui. Então, isso tem criado o que a gente chama de positividade tóxica, né? Então, é aquele ponto que tem gerado depressão e ansiedade. A pessoa quer viver feliz, quer viver plena o tempo todo, mas sem entender que para isso existe uma caminhada. Então, a gente tem que aceitar sim que nós estamos em evolução. Igual o vovô Antônio sempre dizia, que a gente aqui não tem promessa nem milagre, gente. Não tem, eu adoro essa frase. Porque assim, teremos lutas ainda, muitas. Teremos ali desafios, atritos, igual a gente está falando, temos a resolver, né? Buscando a nossa melhoria. Então não dá para ser feliz o tempo todo, mas dá para ser feliz o tempo todo. Aí você vai falar, como? Compreendendo. Então, a partir do momento, até coloquei a frase aqui, sendo gratos pela oportunidade de crescer e progredir, nos sentimos mais felizes. Você fala, ufa, que bom, eu tenho um monte de defeito, mas eu tenho como resolver eles, eu consigo progredir. Poxa, eu estou tendo aquelas dificuldades, mas isso é um caminho para que eu seja melhor. Poxa, que bênção. A gente começa, na verdade, a tirar aquela ufa, porque senão a gente tem um peso muito grande. Você fala assim, poxa, eu deveria ser feliz e eu não estou sendo e tem tantas dificuldades na minha vida, será que eu estou errado? Começa a ter questionamentos, assim, que não nos fazem progredir. Então, a gente tem, na verdade, que ter a certeza que nós estamos em evolução, tá? E que hoje nós estamos melhores do que ontem. E se nós estamos refletindo, poxa vida, eu acho que eu não fiz tudo que eu precisava fazer, ou então eu posso fazer melhor. Eu já sou feliz, não é? E aí você começa a descobrir bênçãos a todo momento. Você fala, poxa vida, eu acho que o nosso olhar para as nossas possibilidades, para o nosso planeta, para o nosso corpo, para as pessoas que nos cercam, é tão rico isso, você começa a automaticamente se sentir feliz até com as suas tristezas. Porque você fala assim, gente, olha, eu estou persistindo, eu estou sendo mais perseverante, tá? Então, que Deus abençoe, né, os corações e as boas intenções para que a gente consiga progredir, né? Então, gente, a encarnação, ela não é uma punição, tá? Então, até colocado também no Livro dos Espíritos ali, na verdade, não o Livro dos Espíritos, vou sair de um outro livro e vir para outro que eu adoro também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre isso, que a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que elas possam cumprir, por meio de ação material, os desígnios de Deus. Então, para cada um de nós, a gente às vezes fala assim, poxa vida, mas a minha missão é tão pequenininha. Eu vim ali no meu trabalho que é simples, eu vim de uma família ali. Poxa, qual que é a minha missão, né? Eu queria me sentir um pouquinho mais importante.
Gente, vocês já são. Cada um de vocês é muito importante, porque igual a gente falou, a gente está influenciando na vida do nosso colega, do nosso familiar, a gente está influenciando na nossa. Então, quer mais importância que isso? Estamos influenciando no planeta. Então, cada um tem o seu papel, tá? E isso é muito precioso. Então, aqui no livro, assim, em resumo, ele vai falar sobre isso. Então, não é uma punição, é uma oportunidade, tá? E o que acontece? Nós podemos estar aqui na vida terrestre para 3 coisas. Provas, fazer provas, cumprir missões e espiar, tá? Espiar com um X, tá, gente? Não é espiar assim, tá? Uma espiadinha. É espiar mesmo de expiação. É espiar de resolver problemas, de gastar suor ali, tá? Então, a prova, gente, é quando a gente tem que exercitar a nossa fé. É aquele desafio do dia a dia. E com isso, viver em felicidade. Missão é a que você vem para auxiliar o próximo, que você vem desenvolver um trabalho ali grande, né? Em favor do avanço coletivo. E expiação é o que é aquela coisa. Você não resolveu aquilo ali que você programou na outra encarnação, que a gente tinha consciência que tinha que resolver, sabe? Pra gente avançar, então vamos fazer uma expiação daquele problema lá de trás, tá? Vamos resolver aquela conta. Então, quando nós estamos aqui no nosso planeta, gente, a Terra já é classificada como planeta de provas e expiações, tá? Nós temos os missionários, temos espíritos maravilhosos que passaram em diversas localidades. Aqui no Espiritismo a gente tem o Chico Xavier, nós temos o Divaldo Franco. Você olha a missão dessas pessoas e você fala assim, uau, realmente eles são missionários, são auxílios aqui. Mas predominantemente a gente agora já sabe o nosso papel. Ou é prova, exercitar a nossa fé, ou é expiação, resolveu as coisas que a gente precisa resolver, tá? Então isso também nos deixa mais tranquilos, né? Agora a gente sabe o que esperar. Então, só para a gente, né, dar continuidade aqui, só uma perguntinha também. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Uma questão interessante também, está lá no Livro dos Espíritos. Aí a resposta vem, gente, todas as coisas não, porque não as escolhestes, previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, é aquela coisa, a gente passa a fugir também do fatalismo, de falar assim, poxa, na família que eu nasci, era o meu destino, eu só tinha essa possibilidade. Ou então de pensar assim, que a doença ou então a situação que a gente passa é o karma. Às vezes, gente, a doença, ela vem por um desequilíbrio nosso, frequentemente. Às vezes a gente vive estressado, ou então tem vícios que nos levam a doenças que a gente vai olhar lá no nosso, na nossa programação espiritual, você fala assim, puxa, isso aqui não dava. Acabei comprando no crédito, né? Falei, eu mencionei aqui. Então, nem tudo, porque senão a gente começa a ficar até paranoico, né? Caiu uma telha na rua, você fala assim, meu Deus, era a previsão da telha. Não, gente, não era previsão, não. Calma. É tudo. A gente tem uma grande, tá falando aqui, né, nessa questão, a gente tem uma previsão da família que nós vamos estar, das situações que nós vamos estar, até certo ponto. Mas algumas outras a gente vai adquirindo no caminho. Então, vamos tomar cuidado e tentar adquirir sempre boas obras. Porque tem isso também, né? A gente fala só de problema, fala assim, poxa, eu adquiri esse problema nessa encarnação. Mas a gente também pode acumular créditos também, não é? Trabalhando pelo bem, superando as expectativas, isso também conta. É aquela acelerada, né? Igual a gente falou, algo que vai nos trazer um incentivo, né? Então, a nossa quarta e última possibilidade aqui, oportunidade, é o livre-arbítrio. Essa nossa livre escolha. Porque senão a gente seria uma marionete.
né? Ah, eu já sei onde eu vou nascer, onde eu vou o que eu vou fazer. Não, assim, a cada dia tem até uma frase aqui linda do Chico, que é assim: Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova, da página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, agora, para encerrar, né, vamos refletir nessas 4 oportunidades maravilhosas que nós temos. Então, a oportunidade, eu acho que mais preciosa é essa, da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio. Então, que a gente possa estudar cada vez mais, trazer cada vez mais essas reflexões, para que a gente possa, com certeza, aproveitar cada vez mais a oportunidade de estarmos aqui. Então, que Deus abençoe a cada um aí com muita força, muita fé, muito otimismo. Muito obrigada, pessoal, que assim seja.